Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Vamos ouvir agora a palavra de Deus, né? Foi isso que nós viemos buscar aqui e não iremos sair sem a palavra, graças a Deus. Antes e depois da morte. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 16, e nós iremos ler os versos do 19 ao 31. Lucas 16, do 19 ao 31. Amém? Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor, eu te sou grato, Senhor, pela tua palavra, pela revelação do teu Espírito a nós, Senhor, e pela presença do teu povo aqui reunido em teu nome para aprendermos mais de ti. Senhor, que eu seja um instrumento em tuas mãos a ministrar a tua palavra para a nossa edificação. Perdoa os meus pecados e, Senhor, venha falar as palavras do teu coração para cada coração. É a minha oração, agradecido em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, eu destacaria logo de início alguns pontos aqui nesse texto, que é muito conhecido, mas eu gostaria de despertar sua atenção para alguns pontos. No versículo 23 diz: no inferno estando em tormentos. Depois, no versículo 25 final, diz: tu em tormentos. Então no 23 diz: no inferno estando em tormentos. Confirma depois no final do verso 25, tu em tormentos. Depois no verso 28, no finalzinho também diz: de não virem também para este lugar de tormentos. Aparece a palavra tormentos em 3 oportunidades nesta passagem, caracterizando que realmente o inferno, ele é um lugar de tormentos. A verdade básica que essa mensagem nos traz é que a vida é muito mais do que simplesmente viver, e a morte é muito mais do que simplesmente morrer. A morte não é o fim de todas as coisas. A ideia da imortalidade da alma talvez seja tão antiga quanto a morte. Os gregos enterravam as pessoas e colocavam uma moeda na boca dos mortos. Os egípcios enterravam os seus mortos colocando um livro-guia dentro do túmulo. Há muitas especulações ainda hoje sobre o que acontece depois da morte. Você que está me ouvindo, muitas vezes você não fica se questionando, muitas vezes pensando: meu Deus, será que é isso mesmo? O que vai acontecer depois que eu morrer? A Bíblia diz uma coisa, mas será que é isto mesmo? E há realmente um profundo mistério acerca da morte, e por isso milhões de pessoas buscam os terreiros de macumba, de umbanda, buscam os médios para tentar falar com os mortos. Mas isto tudo é em vão. Jesus, aqui nesse texto, ele abre as cortinas e ele levanta a ponta do véu e nos mostra claramente o que é que vem depois da morte, ou o céu ou o inferno. É isso que Jesus nos mostra nesse texto. Os homens, na verdade, sua grande maioria, não gostam que se fale da doutrina do inferno. E nós vimos aqui na passagem bíblica, eu ressaltei no começo, que é um lugar de tormento, e de tormento eterno. Se a alma ela não morre, ou ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. E lá no inferno é o tormento eterno. É um lugar de choro e ranger de dentes. É um lugar de trevas. É um lugar onde o fogo não se apaga. É um lugar de lembranças das oportunidades perdidas. É o lugar do remorso acusador. E é um lugar de separação eterna de Deus. O homem sempre quis apagar as chamas do inferno. O homem sempre quis anular esta doutrina, e ele tenta fazer isto de várias formas. Me acompanhe. Uma delas, negando que haja uma coisa chamada pecado. Então, se não há pecado, não há necessidade de castigo para ele. E se não há necessidade de castigo, não há necessidade de um Salvador que nos salve dos nossos pecados. Mas o pecado está aí. Ele acontece 24 horas por dia. Olha ao seu redor: crimes, assaltos, drogas, mentiras, subornos. Outra forma de tentar negar o inferno é achando que se existe um inferno, ele é aqui na terra mesmo. Você já deve ter ouvido muitas pessoas dizer: isso é conversa, o inferno é aqui mesmo, nós estamos pagando aqui mesmo, a gente aqui se faz, aqui se paga.
essa ideia de que o inferno é aqui mesmo, que a gente passa por tribulações aqui que já estamos pagando as contas aqui mesmo. Mas pense comigo, não poderia ser aqui, porque no inferno não vai ter igreja, e tem igreja. No inferno não tem lugar para a Bíblia, e nós temos a Bíblia. No inferno não vai ter música, e nós temos música. Não vai ter louvor, nós temos louvor. Não vai ter alegria, e nós temos alegria. No inferno não vai ter vida, amor, arrependimento, flores, água, filhos de Deus. E é só o que nós temos aqui. Então, essa ideia de que o inferno é aqui é uma ideia mentirosa. A questão da reencarnação, algumas pessoas tentam dizer que não há inferno porque as almas reencarnam. E nós vemos que é uma forma de negar o inferno, porque a crença de que reencarnações sucessivas leva o homem a um aprimoramento espiritual, que ele chega próximo da perfeição. Então, se ele reencarnar, não é preciso ter inferno, porque ele vai tendo oportunidades infinitas para chegar à perfeição, então não precisa ir para o inferno. Essa teoria da reencarnação, ela nega a existência do inferno. E nós vemos isto presente aqui, que essa crença, ela não é nova. Já aqui no tempo de Jesus, eles já acreditavam nisso. Leiam o versículo 31, que vocês vão ter uma ideia que eles já acreditavam nisso. Jesus estava lhes falando de algo que eles acreditavam, então precisava mostrar que eles estavam enganados. No versículo 31, diz: Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Isso não soa muito claro para você? A ideia das pessoas buscarem centros espíritas para tentar falar com os mortos. Ali é um engano de Satanás. Então, era uma crença que eles acreditavam nisso, que os mortos poderiam voltar e dizer para a gente. Mas aqui nessa passagem fica muito claro que Deus não permite que isso aconteça. Então, se Deus não permite que alguém que passou para outra vida venha nos dizer alguma coisa, como fica a crença daqueles que acreditam na reencarnação e que trabalham dizendo que estão falando com pessoas que já morreram? Eu passei anos da minha vida acreditando nisso. É uma mentira de Satanás, que se traveste de anjo de luz para enganar, se possível for, os eleitos. Então, passei anos da minha vida falando com o próprio demônio e achando que estava falando com espírito de pessoas que haviam desencarnado. O purgatório também aparece aqui, esta crença do purgatório, que depois a Igreja Católica veio dissolver e colocar na cabeça das pessoas a existência de um purgatório. Mas o purgatório já é negado também aqui nesse texto por Jesus. Veja o versículo 26. Diz assim: e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem os de lá passar para nós. Não há nada intermediário entre o céu e o inferno, a não ser um abismo. Quem está no inferno, está no inferno, não tem a chance de sair de lá e ir para o céu. E quem está no céu também não vai para o outro lado. Não fala aqui em purgatório, como a Igreja Romana propaga aos quatro cantos a existência de um purgatório. Esse purgatório na Bíblia está muito claro, não existe. O que existe é um abismo, e um abismo intransponível. Quem está lá não passa para cá, e quem está aqui não passa para lá. Acabou. No versículo 23, nós vamos ver o seguinte: no inferno, estando em tormentos,
levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Olha, fica muito claro aqui nesse versículo 23 que ele estava lá no inferno e conseguiu, por permissão de Deus, ver Abraão e Lázaro que estavam lá no seu seio. Irmãos, outro argumento que as pessoas usam defendendo a não existência do inferno é que Deus é bom demais para punir alguém. Então, se Deus é bom demais, Ele não vai nos punir. E nós, então, por isso, podemos fazer o que bem entendemos aqui, que sempre Deus vai nos perdoar, é a tese que eles defendem, e por isso nós não precisamos nos preocupar com o além. Mentira de Satanás, para nos tirar do foco. Andar tão ocupado que não tem tempo para pensar nas coisas eternas. Mais uma desculpa que as pessoas dão para negar. Não, estou muito ocupado com outras coisas aqui, mas não está preocupada com a vida após a morte, que poderá ir passar o restante da eternidade no inferno? E essa mentira que acaba aprisionando a alma das pessoas nas grades das atividades do dia a dia. E essas atividades, em detrimento de uma vida com Cristo na igreja, na oração, é que leva ao esfriamento espiritual. Vejam quantas desculpas que as pessoas inventaram para negar a existência do inferno. Todavia, estas respostas e esses subterfúgios nem sempre aquietam a nossa voz interior. Como é que você se sente diante dessas desculpas? Você consegue se aquietar e dizer, é verdade, é assim mesmo, o inferno não existe? Ou como você fica pensando nessa possibilidade? Nem a incredulidade e nem o desprezo podem apagar as chamas do inferno, porque elas vão permanecer para sempre. A ira de Deus contra o pecado, ela deve ser satisfeita em algum lugar, algum dia, de alguma forma. E quem mais falou sobre o inferno foi o Senhor Jesus. Ou o inferno, então, é uma realidade, ou o Senhor Jesus é um mentiroso, é um embusteiro. Concorda comigo? Ou o inferno é uma realidade, ou Jesus é um mentiroso. Nós temos aqui no texto, no primeiro ato, nos mostra o lado terrestre da vida. O que acontece nesse lado de cá, antes da morte? Nós vemos no texto o homem rico. O homem rico, no primeiro ato, tudo na vida deste homem rico é só beleza. Ele vivia certamente em uma mansão, ele tinha servos e servas, o mobiliário da sua casa era luxuoso, talvez tivesse carruagens do último tipo, vivia na opulência e no prazer, banquetes, festas, música, vestia-se com púrpura. Ele, na verdade, vivia para si mesmo, porque a Bíblia diz que todos os dias ele se regalava esplendidamente. E ele era um homem, com certeza, religioso. Por quê? Porque ele conhecia a Abraão e o chamava de pai. E não é o rico aqui acusado de crimes horrendos. Ele não é acusado de caluniador, fraudulento, assassino, adúltero, ébrio ou imoral. Mas também ele é um homem que não tem tempo para Deus. Ele não tem tempo para o necessitado à sua porta, porque o seu Deus é o dinheiro. A sua vida é narcisista, ele vive para si mesmo. O seu problema não é a riqueza, mas é a riqueza sem Deus. Esse que era o problema deste homem rico. Ele poderia ser rico, se tivesse Deus, ele não teria problemas. Mas ele tinha problemas porque ele era rico e era um rico sem Deus. E tudo corria bem até que um dia o homem rico ficou doente. E eles ficam doentes. Por mais dinheiro que tenham,
eles ficam doentes e morrem. O dinheiro pode até conseguir prolongar um pouco mais, mas quando Deus toca, quando Deus chama, não há dinheiro que chegue. E não leva o dinheiro para a sepultura. Irmãos, pensemos em algo. Todo dia a gente recebe notícias de pessoas aqui na nossa cidade, para se limitar só aqui, que estão sendo assassinadas, e outras que estão morrendo de repente, de infarto, de derrame. Eu soube de um rapaz, jovem ainda, novo, que foi sofrer uma cirurgia e não resistiu à cirurgia. A grande verdade é que a gente vive como se a morte fosse uma coisa que só acontecesse para os outros e não acontecesse para nós. Mas a morte, ela está constantemente procurando novas vítimas. E ela entrou rudemente pela porta da frente da casa do homem rico dessa passagem bíblica. A morte entrou com as suas botas sujas de lama fresca, enquanto esse se encontrava assentado à sua farta mesa, bebendo o doce vinho da vida. A morte arrancou o copo dos seus dedos cheios de anéis e lhe falou abruptamente, enquanto aquele homem empalidecia: você vai morrer agora. É agora, eu vim te buscar. E ele morreu. Não tem negociação com a morte. Você não pode negociar com ela para ela voltar depois. Quando chega a sua hora, quando a morte vem lhe buscar, você vai mesmo. E aí nós podemos imaginar, como ele era um homem rico, não é difícil de imaginar que funeral fantástico ele teve. Todos os parentes estavam lá, muitos amigos, as autoridades da cidade foram dar o último adeus ao ilustre cidadão, políticos certamente discursaram ao lado do caixão, e, como sempre acontece nessa circunstância, em enterro de rico, ele era a melhor pessoa desta terra. Elogios foram tecidos ao morto, certamente havia flores por toda a parte, a urna mortuária, o caixão lá dele era todo enfeitado e cheio de riqueza. Foi um funeral cheio de pompa, e a cerimônia religiosa então foi pomposa. E agora todos dizem: ele descansou. Coitado, descansou, está descansando. Mas não se esqueça, esse é só apenas e tão somente um lado da história. Há mais, muito mais. Havia também, dentro do primeiro ato, vamos nos voltar para o outro personagem, o pobre homem chamado Lázaro, nos versos 20 e 21. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. É meio forte esse texto, né? Se a gente parar para imaginar o homem coberto de úlceras, os cachorros lambendo ele, dá uma certa repugnância. Nós não gostamos muito de ficar observando cenas como essa, mas não vamos falar muito da miséria desse homem. Basta que nós falemos que um dia o mendigo também acabou morrendo. O homem rico morreu e o pobre também. A morte, ela não quer saber se é rico ou se é pobre. Quando ela vem, ela leva. Só que o funeral dele foi bem diferente do rico. Ele não tinha amigos, não teve cortejo, nem flores, nem hinos, nem cerimônia fúnebre. Talvez ele tenha sido enterrado numa cova como indigente, numa vala comum, porque ele era um pobre coitado que ninguém
se importava com ele aqui na terra. Mas lembre-se, aqui nós estamos vendo também apenas um lado da história também. Nós não sabemos ao certo, a Bíblia não diz, o que fizeram com o corpo do mendigo. Mas também não nos interessa muito saber o que aconteceu com o corpo do mendigo, mas sim com a sua alma. E agora, a partir daqui, Jesus levanta a ponta do véu e mostra para mim e para você que a vida depois da morte é real. Jesus nos mostra que a sepultura não é o seu ponto final. Passemos agora para o segundo ato. O que acontece depois da morte? No primeiro ato, o lado terrestre de suas vidas, um deles era extremamente rico e o outro era extremamente pobre. Um sentava-se a uma mesa farta e o outro jazia junto à porta do rico, mendigando uma simples migalha. Um é atraente pela sua riqueza, o outro é repulsivo pela sua extrema pobreza e miséria. Um andava empavonado em linho finíssimo, o outro coberto por trapos. Mas há diferenças nos homens, queridos, que não aparecem nas roupas, que não aparecem nas casas, que não aparecem nas ocupações, que não aparecem nas suas carteiras, que não aparecem nas suas contas bancárias, nos seus cartões de crédito, nas suas casas e propriedades. Que depois da morte, o contraste no destino destes dois homens continuou, só que a situação agora se inverteu. Primeiro, Lázaro. Quando a cortina foi levantada depois da morte do pobre Lázaro, o que é que nós vemos? Nós vemos anjos cheios de alegria em servir, carregando Lázaro para o céu. Lázaro significa Deus é o meu auxílio. É o significado do nome Lázaro. Embora desprezado pelos homens, embora considerado como escória humana, embora na sarjeta do esquecimento, embora prostrado, cheio de chagas, com fome e desejando comer as migalhas que caem da mesa do rico, embora privado do convívio humano e assediado pelos cães, ele confiava em Deus. O rico tinha tudo, menos Deus. E Lázaro não tinha nada, senão Deus. No céu, para Lázaro, havia consolo, havia música, havia vestes brancas, coroas, harpas angelicais, delícias perpetuamente, a mesa com Jesus, a face de Jesus, o convívio eterno com Jesus. Nenhum olho viu, é isso o que nos espera. E quão cedo Lázaro se esqueceu dos seus andrajos, se esqueceu da fome, se esqueceu dos cães, das noites frias nas sarjetas e do homem rico que o deixou na miséria. Lázaro, afinal, foi confortado. Lá, do outro lado, o homem rico. Aquele que viveu aqui sem Deus, depois da morte, lá na eternidade, quando abriu os olhos, ele estava no lar dos desesperados. O mendigo repousou no seio de Abraão. O rico não teve repouso nenhum. Pois como é possível descansar no inferno? Em Hebreus capítulo 9, verso 27, nós lemos: e assim como aos homens está ordenado, nós vemos nesse texto que o julgamento
não acontece nesta vida. Primeiro vem a morte e depois o juízo. Primeiro vem a morte e depois o juízo. Os irmãos estão vendo como o julgamento não é aqui nesta vida? Quando nós transgredimos as leis da natureza, nós sofremos imediatamente. Quando nós colocamos a nossa mão no fogo, bem, quem coloca a mão no fogo acaba se queimando. Mas as leis de Deus podem ser aparentemente transgredidas repetidas vezes e sem nenhum castigo aqui na terra. O homem que blasfema, ele parece não sofrer com isso. Você convive anos e anos e vê aquela pessoa blasfemando, levantando a voz contra Deus, e aparentemente parece que ele nada sofre por causa disso. O homem que rouba parece ter motivos até para se vangloriar que vive melhor do que aquele que não rouba. Aquele que vive na impureza pode achar que isso é que é vida. Mas as Escrituras não dizem que toda vez que pecamos, Deus envia um anjo com vara de ferro para nos bater. A Bíblia diz sim que Deus marcou um dia em que Ele vai julgar os homens. Está em Atos 17:31. E eles não vão poder fugir de Deus e nem tampouco subornar o tribunal de Deus. O tribunal dos homens muitas vezes é passível de suborno, mas o tribunal de Deus não haverá suborno. Naquele dia terrível do juízo, eles vão dar conta por cada palavra frívola que proferiram. Eles vão dar conta de cada ato que cometeram. Cada ação está registrada nos livros de Deus. Cada pensamento, cada intenção está registrado. E naquele dia, diz a palavra, os livros serão abertos, porque será o dia do juízo. Ah, o dia do juízo. E o homem rico, quando despertou na eternidade, não despertou santo. A morte, queridos, ela não é uma varinha mágica que algum anjo agita sobre os moribundos, transformando todo o pecado em justiça, varrendo toda a maldade, apagando todo o passado e transformando o pecador em filho de Deus. Não! As pessoas gostam de crer que tudo vai bem e que todos estarão bem tão logo morram. Mas o fato persistente é que as identidades não se alteram com a morte. Veja aí o verso 23 do nosso texto de Lucas 16. Não foi outro homem que se despertou lá na eternidade. Foi o mesmo. Ele despertou para saber que o inferno é um lugar de tormento. Na parte B do verso 23, o inferno é um lugar de onde se vê o gozo lá no céu. No verso 24 e 25, ele descobriu que o inferno é um lugar onde não há consolo. No verso 26, ele descobriu que o inferno é um lugar de onde não se pode sair. No verso 27, ele descobriu que o inferno é um lugar onde o pedido de socorro não é atendido. Nos versos 27 e 28, ele descobriu que o inferno é um lugar de lembranças amargas. Nos versos 28 e 30, ele descobriu que o inferno é um lugar de onde não se pode mais ajudar a nossa família que ficou aqui. Para este homem já era tarde demais para poder ajudar a sua família. O desejo de ajudar estava ali, mas a oportunidade passara
e passara para sempre. Observem que ele não ignorava o caminho da salvação. Ele sabia que seus 5 irmãos precisavam de alguém que lhes falasse acerca da salvação, mas ele perdera a sua oportunidade, porque ele perdera a sua própria alma, e com isso ele perdeu a oportunidade de ajudar a sua família. Era tarde demais quando ele descobriu. Talvez ele fosse covarde quando vivo, talvez pelas suas condições e circunstâncias ele tivesse medo do que a sua família pudesse pensar caso ele se voltasse para Deus. Talvez por causa da sua posição de rico, ele tivesse considerado a crítica dos seus amigos como um preço alto demais para pagar se ele andasse aqui na terra nos caminhos do Senhor. Mas agora ele já estava no inferno, ele já não tinha mais medo, e ele sabia o que estava passando e tinha pena da família. Mas agora estava tudo acabado, era tarde demais. E eu quero lhe dizer que não há poder que nos salve depois da morte, porque o caminho para o céu precisa começar aqui na terra. Ninguém começa a caminhada para o céu depois que morreu. O grito, Pai Abrão, tem misericórdia de mim, obteve uma única resposta: Filho, lembra-te. No verso 25, disse, porém, a Abraão: lembra-te de que quando estavas vivo, recebestes os teus bens em tua vida. O que você fez? Você teve toda a chance, enquanto vivo, para conquistar sua salvação e a da sua família também, depois de morto, irmão. Não tem o que fazer, não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Queridos, o abismo para ele já fora fixado. Você está aqui, no inferno. Lá é o céu. Entre o inferno e o céu, o abismo foi fixado para você. Você não consegue passar mais, você não consegue sair daí para passar para o outro lado. Para ele, os limites já tinham sido estabelecidos. O destino já estava determinado. Eu não sei quanto a você, mas isso me deixa tão preocupado, principalmente com pessoas da minha família que ainda não foram alcançados e não querem saber. Quando eu vejo uma igreja às vezes vazia, as pessoas não encontram tempo. Eu louvo a Deus pela tua vida, minha irmã. Você saiu agora do trabalho, não foi? E veio para a casa do Senhor. Não importa que chegou atrasado, veio. Deus está contemplando o teu sacrifício, a tua vontade, e a recompensa Ele vai te dar. Agora, quem inventou desculpa, ou quem procurou desculpa para não estar aqui, está perdendo a palavra. E essa palavra é uma palavra de reflexão, e é verdade, é a palavra de Deus. Não estou enfeitando, não estou gritando, não estou impressionando você. Eu quero, na verdade, eu quero que você fique impressionado, sim. Não com a minha habilidade em pregar, porque nada vem de mim, tudo vem do Senhor. Eu quero que você fique impressionado com a perspectiva do inferno, para você e para sua família. Irmãos, o que é a eternidade para você? Você pensa na eternidade? Onde você gostaria de passar a eternidade? No céu ou no inferno? Mas começa aqui. É aqui que você tem que procurar este caminho. É aqui que você precisa fazer a sua inscrição no livro da vida, lá no céu. Ouça muito bem. O ser humano, ele não tem de fazer nada para ir para o inferno. Você já tinha se dado por conta disso? Nós não precisamos fazer nada para ir para o inferno.
A criatura humana, com suas virtudes e predicados morais, o ser humano, ele é apenas um pecador perdido. Mesmo sendo religioso e honrado cidadão, ele está condenado se não crer em Jesus. De nada adianta, se não crer em Jesus, está condenado. Não precisa fazer nada, vai para o inferno. Não é preciso roubar, não é preciso matar, não é preciso adulterar, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Para ir para o céu, tem que fazer alguma coisa, crer no Senhor Jesus, e é preciso que você nasça de novo, crer em Cristo como Senhor e Salvador e nascer da água e do Espírito, passar a ser uma nova criatura, andando conforme o que Deus tem determinado para você. Atos, capítulo 4, verso 12, deixa bem claro que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu quero concluir citando mais duas passagens bíblicas. Guarde no seu coração. João 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E concluindo, João 5, verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amado irmão, amada irmã, você que hoje sentiu no seu coração o desejo de parar para ouvir a palavra de Deus, você tem pensado na sua vida e na sua morte? Você tem pensado na vida dos seus familiares, com relação à salvação deles? O que você tem feito com relação a isso? Se você morresse agora, para onde que iria a sua alma? Para o céu ou para o inferno? Você decide. Comece a sua caminhada ainda aqui na terra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja. Programa Momentos com Jesus. Todos os caminhos se abriram, toda profecia foi lançada, já se anunciou sua chegada. Ninguém quer ouvir. Já se aproxima a meia-noite, corre a multidão dos distraídos, gritam o seu nome pelas ruas. Ninguém quer ouvir. 1000 anos de razão, 1000 anos de aflição, e o tempo se perdeu. Vai se cumprir então, bênção ou maldição, no tribunal de Deus. 1000 anos de razão, 1000 anos de aflição, e o tempo se perdeu. Vai se cumprir então, bênção ou maldição, no tribunal de Deus. Caminhos se abriram, toda profecia foi lançada, já se anunciou sua chegada. Ninguém quer
Programa Momentos com Jesus.